Olá, vamos começar a nossa quarta aula de Direito de Família e o tema dessa aula é casamento. O casamento, conforme o artigo 1511 do Código Civil, ele estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. A partir de 1988, da Constituição de 88, né? Foi estabelecido o princípio da igualdade entre o homem e a mulher, e daí no Código Civil de 2002 foi estabelecido esse princípio, né, que os cônjuges têm igualdade de direitos e deveres. Além disso, o artigo 1565 do Código Civil diz que pelo casamento o homem e a mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Isso também mostra a igualdade, né? Eles devem decidir sobre a família de forma conjunta. Não existe um sobrepor a sua vontade ao outro. O enunciado 601 da 7ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, em 2015, estabeleceu que é existente e válido o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Atualmente é possível o casamento de pessoas do mesmo sexo, então o artigo 1565 deve ser lido como pelo casamento o casal assume mutuamente a condição de consorte, não o homem e a mulher, então pessoas do mesmo sexo podem se casar, em razão de uma decisão dos tribunais superiores. E a resolução 175 de 2013 do CNJ estabelece que os cartórios têm que realizar casamentos entre casais do mesmo sexo. Eles não podem se negar a celebrar a cerimônia. Então, hoje em dia é autorizado no Brasil tanto casamento entre homem e mulher, como casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que é o casamento? O casamento é a união legal de duas pessoas, como eu falei, do mesmo sexo ou de sexos distintos, com o objetivo de constituir família, é o que dizia lá o artigo 1511 e 1565, né? Comunhão plena de vida, responsáveis pelos encargos da família. Vivendo em plena comunhão de vida e igualdade de direitos e deveres. Então, o casamento é o ato mais formal e solene que existe no previsão legal, porque ele tem que ser praticado em estrita observância às formalidades legal. Caso contrário, ele pode ser nulo ou anulável. Nulidade, né, é nulidade absoluta, não tem como sanar, e a anulabilidade pode vir, dependendo da situação, a ser anulado, mas pelo decurso do tempo convalesce, ou tem certas pessoas que podem alegar. Mas o ato mais formal, tem que ser observado exatamente o que diz o Código Civil. Tanto que no momento da celebração, né, quem está celebrando tem que ler exatamente algumas palavras que o Código diz. E qual é a capacidade para o casamento? A incapacidade, como vocês devem lembrar da parte geral, ela é geral, impede que a pessoa se case com qualquer um, por conta de uma questão sua. E a incapacidade é diferente de impedimento, porque o impedimento, ele atinge apenas algumas pessoas. São situações específicas que envolvem legitimação, que é a capacidade especial para celebrar determinado ato ou negócio jurídico.
O Código Civil, ele traz a idade mínima para casar, a idade núbio, né? Que é 16 anos. A partir de 16 anos, a pessoa pode casar, mas ela vai precisar da autorização de ambos os pais ou representantes legais, senão ele vai ter que pedir uma autorização judicial. A Lei 13.811 de 2019 estabeleceu que não pode casar nenhum menor de 16 anos. Então, antes tinham algumas situações em que era possível o casamento de menores de 16 anos. A partir dessa lei, não existe mais casamento de menor de 16 anos. Tem que ter pelo menos 16 anos, que é a idade núbio, para poder casar. Lógico, com autorização dos pais ou representantes legais. Então, a partir dessa lei, foi modificado o artigo 1520, que passou a ter essa disposição. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbio, observado o disposto no artigo 1517 desse código, que é a idade de 16 anos. Então, quais são os impedimentos matrimoniais? Quais são os impedimentos para casar? O artigo 1521 do Código Civil, ele traz um rol taxativo das pessoas que não podem casar. Então, somente nessas situações não é possível casar. E são situações de ordem pública. Então, se ocorrer o casamento, vai ter nulidade absoluta. Não tem como sanar o problema. É nulo. Lá, o que dizem? Não podem casar. Inciso 1º. Os ascendentes com descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Então, os pais não podem casar com os filhos, seja porque são parentes em razão da consanguinidade, biológicos, ou em razão da adoção, de reprodução assistida. Então, pais, avós não podem casar com filhos, netos, tá? É um rol taxativo, é uma questão de ordem pública, né? Inciso 2. Os afins em linha reta. Quem são os afins? O parentesco por afinidade é aquele com os parentes do cônjuge ou companheiro. Então, não é possível casamento entre sogra e genro, sogro e nora, padrasto e enteada, madrasta e enteado. É um impedimento em razão moral. Então, assim, terminou o casamento, você não pode depois vir a casar com o sogro ou com a sogra, com a nora com o sogro, a sogra com o genro, ou até se for o padrasto com a enteada. Não pode vir. Então, aquela situação do Woody Allen que fala, a princípio, não poderia, né? É ele mesmo? Gente, agora me deu um branco, mas tudo bem, não tem problema. É um diretor de cinema americano que acabou se casando com eu não lembro, mas eu acho que era com a filha adotiva. Agora eu errei, gente, o exemplo, mas tudo bem. Mas não é possível. Então, aquela frase que falam sogra uma vez, sogra para sempre, é verdade. Nunca vai ser sogra para sempre mesmo. É possível casamento com cunhados. Por quê? Porque eles são parentes afins colaterais. Nesse caso, daí vai ser possível. Então, existe afinidade em decorrência da união estável também, não só do casamento. E os vínculos de afinidade, então, em linha reta, vão ser sempre perpétuos. Inciso 3º, o adotante, sogro, sogra, com quem foi cônjuge, nora, genro do adotado, e o adotado com quem o foi do adotante, padrasto, madrasta. Então, não é possível aquele que adota se casar com o cônjuge do adotado. Então, por quê? Porque viram
parentes a partir da adoção, né? Então, é um impedimento em razão dos vínculos civis que são formados no momento da adoção. Vira parente civil, então não vai poder vir a casar. Então, a adoção, ela vai imitar a família consanguínea e é uma proibição. Outra proibição está no inciso 4º, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau, inclusive. Colaterais até o 3º grau, tem que lembrar lá da nossa primeira aula quando falamos de linhas. Eles não podem casar, por exemplo, irmãos, tios com sobrinhos. Os irmãos são colaterais de 2º grau e tios e sobrinhos daí vai estar em 3º grau. A princípio não é possível o casamento entre tios e sobrinhos. Porém, o enunciado 98 do Conselho de Justiça Federal diz que é possível o casamento entre eles, tios e sobrinhos, se uma junta médica apontar que não vai ter problemas biológicos. Então, vão fazer exames genéticos para ter certeza que não vai existir nenhum risco biológico. Mas casamento entre irmãos, seja unilateral ou bilateral, não é possível. Inciso 5º, o adotado com o filho do adotante. Por que não é possível o adotado com o filho do adotante? Porque eles viram irmãos. Se eles são irmãos, não é possível o casamento, né? Existe um parentesco civil e, como eu falei antes, o parentesco civil, né, que é criado pela adoção, vai imitar o biológico. Também não é possível o casamento de pessoas casadas, né? Uma pessoa que está casada não é possível casar com outra pessoa. Então, é um impedimento relacionado com o vínculo matrimonial. Mas uma pessoa casada, mas separada de fato, então ela não mora mais com o seu cônjuge, não estão mais tendo relações, né? Pode ter uma união estável com outra pessoa, né? Mas nunca vai, enquanto ele não se divorciar, não vai poder, por exemplo, casar com a pessoa que ele está em união estável. Inciso 7º, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Então, na situação de crime doloso e tendo trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não é possível o cônjuge que sobreviveu se casar com aquele que matou o seu falecido cônjuge ou tentou matar o seu consorte. E quais são os impedimentos matrimoniais? Então, se o casamento for celebrado e tem um impedimento, uma dessas situações, ele é nulo de pleno direito, é uma nulidade absoluta. Então, ele não vai valer, não pode acontecer, porque é uma situação ligada à ordem pública. Então, não vai poder vir a sanar um casamento entre irmãos, um casamento entre ascendentes. Então, o casamento foi celebrado, tem impedimento, ele é nulo. Agora nós passamos para as causas suspensivas do casamento. São aquelas situações que a lei diz: vocês podem casar, mas não devem. Enquanto persistir essa situação, vocês não devem casar. Então, não devem casar. Artigo 1523 do Código Civil. Inciso 1º. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Isso para proteger o patrimônio, porque ainda o patrimônio do cônjuge falecido com o cônjuge vivo que pretende casar estão interligados e tem herdeiros, né? Então, tem filhos e esses filhos têm direito
a sucessão, a parte do patrimônio do falecido. Então, enquanto o viúvo não fizer o inventário e dividir os bens, não é possível que ele se case. Quer dizer, é até possível, mas daí ele vai ter uma consequência, né, relacionada ao regime de bens. Então, ele não deve casar nessa situação. Inciso 2º, a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Então, o casamento foi nulo, foi anulado, ou a pessoa ficou viúva. Ela não deve casar por 10 meses desde a dissolução da sociedade conjugal ou da morte. Por quê? Porque ela pode vir a ter filhos e busca-se a legitimidade dos filhos. Esse filho vai ser de quem? Do novo marido? Do antigo? Porque nós temos, né, a presunção de paternidade quando as pessoas são casadas. Então, até 10 meses da morte da pessoa, ela ainda pode vir a registrar um filho como se fosse do falecido casado, do marido, né, que ela era casada. Então, o código, a princípio, não pensava nas situações de teste de paternidade. Tem que pensar assim. Inciso 3º, o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. Outra questão patrimonial. Ainda os bens do divorciado dos divorciados estão interligados, né? Não houve a partilha, os bens ainda são dos dois. Então, ele vai colocar uma terceira pessoa se casando, é complicado. Mais uma questão patrimonial. Inciso 4, o tutor ou curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou a curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. O tutor e o curador, eles vão cuidar do patrimônio, dos bens, no caso de tutela e curatela. Então, nesse caso também se busca a proteção dos bens do tutelado ou do curatelado, né? Para que não ocorra uma mistura de bens com os do tutor ou curador antes que ele preste contas. E o parágrafo único vai dizer lá: é permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhe sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos 1, 3 e 4 deste artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada. No inciso 2, a nubente deverá provar nascimento do filho ou inexistência de gravidez na fluência do prazo. Então, assim, são situações em que as pessoas não devem casar. Se elas casarem, elas vão ter como consequência o regime obrigatório de separação de bens. Mas eles podem solicitar ao juiz que não seja previsto essa situação no inciso 1 e 2, que são as situações do viúvo e da viúva que tem filho, mas não separou os bens. No inciso 3, do divorciado, enquanto ainda não fez a partilha dos bens. E no inciso 4, a questão do tutor e curador que não prestou contas, se ele mostrar que não tem prejuízo, se ele comprovar ali que tá tudo meio separado, ainda não foi feito legalmente, mas factualmente foi feito, não vai ter nenhum prejuízo para os terceiros nesse caso. E no inciso 2, o inciso que a pessoa, os 10 meses em que a viúva pode estar grávida, é só ela comprovar que ela não está grávida, ou que o filho já nasceu. Então, nesse caso, daí não é preciso que seja aplicada a ela a causa suspensiva. Então, a arguição das causas suspensivas, ela não pode ser feita por qualquer pessoa, ela só pode ser feita por parentes em linha reta de um dos cônjuges, consanguíneos ou afins, então os do outro lado, né, do sogro, sogras,
e pelos colaterais em segundo grau, consanguíneos ou afins, então irmãos ou cunhados. Então só os interessados, pessoas que têm interesse, que podem levantar essas causas. E as causas suspensivas não podem ser, então, reconhecidas pelo juiz de ofício ou pelo oficial do registro civil. Precisa que alguém diga que existem essas causas, que elas estão acontecendo. Como eu falei, desaparecendo o motivo da imposição da causa suspensiva, pode-se alterar o regime de bens. Então, não tem mais aquela causa, comprovou que não tem mais a causa. Ou a causa desapareceu, né? Já nasceu a criança, ou depois fez a partilha de bens no divórcio, ou já fez a partilha dos bens da sucessão, mas casou com o regime obrigatório de separação de bens. Depois pode dizer, olha, agora não existe mais o impedimento, juiz, eu quero mudar de regime de bens. Então vai ingressar com uma demanda, ambos os cônjuges têm que ingressar com essa demanda, provar que desapareceu o motivo e daí vai ser modificado o regime de bens que foi aplicado em razão da causa suspensiva. E vamos fazer uma rápida revisãozinha para a gente lembrar dessas questões para poder falar na próxima aula de regime de bens. Primeiro, o casamento é a união de duas pessoas, sejam do mesmo sexo ou não, com o objetivo de constituir família, vivendo em plena comunhão de vida e igualdade de direitos e deveres, igualdade entre o homem e a mulher, ou entre os dois homens, ou entre as duas mulheres, é igualdade do casal. O casamento é um ato formal e solene, tem que ser observado exatamente as formalidades legais, caso contrário, pode vir a sofrer a nulidade ou anulabilidade. Os impedimentos atingem determinadas pessoas e são situações específicas. Os impedimentos matrimoniais têm um rol taxativo, são situações de ordem pública, então qualquer pessoa pode levantar essas situações, seja o juiz, seja o Ministério Público, seja alguém da família. Os impedimentos são somente em situações do artigo 1521 do Código Civil. Então, não podem casar quem? O ascendente com os descendentes, seja por parentesco natural ou civil. Os afins em linha reta, né? São os parentes por afinidade, né? Sogra, sogro, padrasto, madrasta com o outro lado. Então, a sogra com o genro, o sogro com a nora, o padrasto e a enteada, a madrasta e o enteado não podem casar. Existe também a afinidade pela união estável, não só pelo casamento. E lembrar que esses vínculos de afinidade em linha reta são perpétuos, não podem ser afastados. Nós temos também impedimento do adotante casar com quem foi cônjuge do adotado, então o sogro quiser casar com a nora não é possível, a sogra com o genro, e mesmo que seja questão em adoção, e o adotado com quem foi do adotante, então o adotado não pode casar com o padrasto ou com a madrasta, né? São formados vínculos civis, então não pode se casar. Também não é possível casamento de irmãos, sejam unilaterais, né? Só tem um pai em comum, ou bilaterais, os dois pais em comum, e também colaterais até o terceiro grau. Mas tem aquele enunciado 98 do Conselho de Justiça Federal, que é possível o casamento entre tios e sobrinhos se uma junta médica comprovar que não tem risco biológico para os futuros filhos. O adotado não pode
se casar com o filho do adotante, então eles viram irmãos no momento da adoção, não vão poder vir a casar. As pessoas casadas não podem se casar duas vezes, né? Seria bigamia. E o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu cônjuge que faleceu ou que tentaram a morte, não pode se casar. Então, aquele criminoso não pode casar com o cônjuge sobrevivente. E são situações de nulidade absoluta. Já as causas suspensivas do casamento são situações em que não devem casar, mas até podem. Daí vai ser o regime da separação legal absoluta de bens, né? Separação de bens, e são todas situações ligadas ao patrimônio, né? Então, o viúvo ou a viúva, quando tem filhos e ainda não fez o inventário dos bens, não fez a partilha, a viúva ou uma mulher que teve o casamento nulo, anulado, nos 10 meses depois do início, né, da viuvez ou da anulação. Por quê? Porque ela pode vir a ter um filho, então não vai ter certeza da parentalidade do pai da criança, né? O divorciado, quando ele ainda não partilhou os bens do casal, né? E a situação do tutor ou do curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados, sobrinhos, quando ele ainda não prestou contas, então ele não vai poder, ele ou essas pessoas não vão poder vir a se casar com a pessoa que é tutelada ou curatelada, exatamente também para não misturar os bens. E daí tem o parágrafo único que, comprovando para o juiz que as causas suspensivas elas não vão gerar prejuízo, é possível afastar essas causas. Caso contrário, também podem se casam com o regime legal de separação de bens, mas quando afastar a causa, né, quando o motivo desaparecer, pode pedir a alteração do regime de bens, né? E a arguição das causas suspensivas do casamento só por interessados. Então, parentes em linha reta de um dos cônjuges, consanguíneos ou afins, e pelos colaterais em segundo grau, consanguíneos ou afins. Não podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz ou pelo oficial do registro civil. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.